Boa tarde, amores do terceiro ano, tudo bem? Chegamos à nossa última aula gravada da semana e a primeira coisa que eu quero fazer é parabenizar vocês, porque eu sei que assistir as aulas gravadas às vezes pode ser um pouco cansativo, né? Então estão todos de parabéns e eu agradeço muito por vocês terem participado também, tá? Recebi muitas atividades. Quem não enviou, depois eu vou olhar direitinho na próxima semana, tá bom? E eu gostaria de fazer um lembrete. Tudo que nós trabalhamos essa semana nas aulas gravadas, na próxima semana nós vamos ver novamente em formas de correção. Então, se você teve alguma dúvida, anota direitinho, que aí na próxima semana nós vamos conversando sobre isso, tá bom? Hoje nossa primeira aulinha é de história, tá? Lembrando que lá, depois da aula de artes, nós teremos aula de ciências ao vivo, tá? Então, primeira aula de história, nós vamos começar na página 119, tá? Página 119 da nossa apostila 2. E nós vamos encerrar, né, os assuntos da apostila 2 sobre a zona rural, falando sobre o extrativismo, tá? Então, nós já falamos sobre agricultura, né? Que é quando o homem cultiva alguns vegetais, que pode ser tanto para o seu próprio consumo, quanto para ele vender, né? Já falamos sobre a pecuária. Olha, gente, já que ele participou tanto das aulas essa semana, vocês ouviram ele? Ó, vou deixar ele dar um oi. 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 Já falamos sobre a pecuária, né, que é a criação de animais, também para que o homem consuma ou para que venda, né? Ó, agora vai brincar, filho. Ou para que ele venda a carne. Desculpem a interrupção. Então, né, falando da pecuária, a criação de animais, quem cria é o homem. Para que ele cria? Ou para ele consumir a carne ou os outros produtos que aquele animal fornece, né? Ou para ele vender também a carne ou os outros produtos que aqueles animais fornecem, tá? Hoje, gente, nós vamos falar sobre extrativismo, tá? Extrativismo, gente, essa palavrinha extrativismo vem da palavra extrair, que nada mais é do que retirar, tá? Então é quando o homem retira alguma coisa da natureza, tá? Então toda vez que vocês ouvirem a palavrinha extrair, é o mesmo que retirar, tá? Então o homem vai lá e simplesmente pega uma coisa da natureza que já está pronta e retira, ou para utilizar da própria forma como ele retirou, ou para transformar em outros produtos. Então, amores, e aí quando eu falo de extrativismo, ele pode acontecer de 3 tipos, tá? De produtos da natureza. Então, ou eu estou falando de extrativismo vegetal, né? Como o próprio nome já diz, é quando o homem retira vegetais, né, da natureza. Ou eu estou falando de extrativismo animal, que é quando ele retira animais da natureza. Ou eu estou falando também do extrativismo mineral, tá? Mineral, gente, é quando ele retira minérios da natureza, rochas, né? E outros produtos que nós vamos ver mais pra frente. Bom, e aí, dependendo da forma como esse trabalho de extrativismo é feito, ele pode ser ou um extrativismo de coleta, né? O extrativismo de coleta, gente, é quando o homem retira esses recursos do ambiente para utilizar ali na sua própria família ou na sua própria comunidade. Então, não é utilizado para vendas, tá? E não é uma retirada em grandes quantidades, tá?
vocês vão se lembrar que nós falamos sobre isso no Dia do Índio. O índio, gente, ele sempre retirou produtos da natureza, né? Mas ele sempre fez isso com respeito à natureza, né? Ele retirava aquilo que ele ia consumir. E aí dava tempo para a natureza se refazer, né? Então, para aquela planta nascer novamente, para que aquele animal pudesse se reproduzir e ele pudesse caçar novamente, pescar novamente, tá? Então, isso é o extrativismo de coleta, é quando é retirado com respeito à natureza, em pequenas quantidades, somente para pequenos consumos, tá? Diferente do que é o que eu chamo de extrativismo predatório, tá? Então, o extrativismo predatório, gente, ele retira os itens da natureza em grandes quantidades. Então, geralmente, quem pratica esse tipo de extrativismo são grandes empresas, tá? Que vão vender aqueles itens, muitas vezes, também para outros países, ou que vão transformar aqueles itens em produtos, em outros produtos, vários produtos que nós consumimos no nosso dia a dia. Uma coisa que é importante, na página 119, vocês vão ter duas figuras que eu gostaria que vocês observassem. Uma figura é de uma seringueira, tá? A seringueira, gente, é uma árvore que do interior dela é retirada uma substância que parece um leite, tá? Essa substância se chama látex. E o látex, ele é transformado em borracha, tá? E tem também a foto de um barco praticando a pesca. Mas essa pesca que eles estão praticando é uma pesca para o consumo próprio. Então, são exemplos de extrativismo de coleta, tá? Já na página 120, vocês vão ver um exemplo de um barco enorme retirando toneladas de peixe do mar, tá? Então, esse é um exemplo de extrativismo predatório. E, inclusive, é conhecido como pesca predatória, tá? E isso, gente, é uma coisa que danifica muito o ambiente marinho. Nós vamos falar sobre isso também estudando para a nossa feira cultural, tá? Que é o nosso tema. Por que que prejudica? Porque não dá tempo dos animais se reproduzirem. Aí eles já vão lá e pescam grande quantidade de novo, né? Então, o que acontece quando essa pesca é praticada? Esgota os estoques marinhos, né? E infelizmente nós estamos muito próximos de que isso aconteça com a vida marinha dos nossos oceanos, tá? Na página 120, também mostra a extração de minérios. Ai, tia Bruna, mas o que são esses minérios? Gente, ferro, ouro, prata, cobre, vários tipos de metais, tá? Da extração mineral faz parte a areia, o petróleo, tá? Então, vocês vão ver bastante imagens desses exemplos na página 120 e na página 121, tá? Na página 121, até mostra um pouco de onde são utilizados esses recursos. Então, o ferro, por exemplo, que é utilizado para fabricar eletrodomésticos que nós temos na nossa casa, né? Por exemplo, geladeira, ferramentas, até mesmo os automóveis, né? Os carros. O alumínio, gente, ele é formado a partir de um produto que se chama bauxita, um minério que se chama bauxita, e da bauxita é produzido o alumínio. Esse alumínio, gente, vai ser utilizado para fabricar panelas, bicicletas, entre outros itens, tá? Da areia é produzido o vidro, tá? E do petróleo, como vocês sabem, né, é produzido a gasolina, né, até mesmo o plástico, tá? Então, são vários minérios que são retirados da natureza e transformados em outros produtos que o homem utiliza no seu dia a dia, tá? Bom, ainda na página 121 vai ter o nosso exercício de hoje, que é o seguinte: vocês vão ler, são 4 frases, tá?
Essas 4 frases vocês vão ler e pintar qual está correta. Pintar utilizando a cor azul. Atenção aí, tá? Que pode ser mais de uma frase correta, tá? Então, vocês vão ler as frases. Eu vou ler agora pra gente já ir pensando junto nesse raciocínio, tá? Então, olha só. Letra A fala assim: na atividade extrativista, os trabalhadores participam da produção dos recursos, plantando e criando os produtos. É verdade isso? No extrativismo, é o homem que planta ou ele só vai lá e retira uma coisa que a natureza já produziu, tá? Isso, gente, é uma diferença muito importante entre o extrativismo e a agricultura, tá? Então, eu falei na aula, mas se ficou alguma dúvida, volta no texto, na página 119 e dá uma lidinha novamente, tá? Letra B. O extrativismo de coleta é a retirada de recursos de origem animal, vegetal e mineral, como peixes, óleos, cascas de árvores, frutas, borracha natural. Então, o extrativismo de coleta é quando o homem só vai lá e faz a coleta. Então, será que essa frase tá certa? Vocês vão pintar de azul se ela estiver certa, tá bom? Lá na letra C. No extrativismo predatório, a extração é feita em grande quantidade, o que pode levar ao esgotamento dos recursos. Ó, falei isso na aula, nem tem muito o que dizer, né? Então, se vocês acham que tá certo, de acordo com o que eu acabei de falar na explicação, pinta a letra C de azul. Na letra D, os produtos do extrativismo vegetal são renováveis quando a extração obedece ao ritmo de reposição da natureza. Então, gente, para que um recurso seja renovável, seja ele qual for, né, nós precisamos dar o tempo para a natureza fornecer aquele recurso de novo, né? Tem um ciclo, especialmente nas plantas. Então, elas precisam germinar, crescer, para então estarem prontas para o consumo, tá? Se a gente não dá tempo para isso, chega uma hora que aquela planta, ela não consegue mais, né? Se refazer, recomeçar esse ciclo, tá? Então, leiam novamente a letra D e vejam se vocês vão precisar pintar de azul ou não. E na letra E, fala assim: as matérias-primas extraídas pelo extrativismo predatório são usadas na fabricação de produtos que consumimos no dia a dia. Também falei isso na aula, né? Falei de na explicação. Falei de alguns produtos que são extraídos, né, da natureza e transformados em outros itens no nosso dia a dia, tá? Então, por exemplo, o ferro, que eu falei que a gente transforma nos automóveis, em eletrodomésticos, a bauxita que vira alumínio, que é transformado em panelas, tá? Então, pensando nisso, vejam se vocês vão precisar pintar ou não a letra E de azul, tá bom? Então, gente, aí na página 122, tá? É a nossa última atividade dessa aula. É um exercício que é bem parecido com o que vocês fizeram ontem na aula de história, tá? Então, vai ter um textinho com várias frases e essas frases têm algumas lacunas, tá? Alguns espaços que vocês precisam completar. Mais uma vez, não tem aquele quadrinho com as palavras para vocês só irem encaixando no lugar certo. Então, pensando na explicação que eu dei e no texto que vocês vão ler na página 119 e 120, vocês vão achar as informações que vocês precisam para completar as lacunas do texto corretamente, tá bom? Na segunda-feira, nós temos aula de geografia e aí nós vamos retomar essa explicação do extrativismo, tá? Que eu quero me aprofundar em alguns pontos com vocês, que na aula gravada, ainda mais aqui com o Luca, né? Fica um pouquinho complicado para eu conseguir me aprofundar com vocês, tá? Então, na segunda-feira, a gente faz a correção desses exercícios e se aprofunda no assunto, tá bom? Um beijo, meus amores. Até daqui a pouco ao vivo, graças a Deus. Tchau, tchau.